sei que nós não estaríamos aqui nesta noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria que abrissem as vossas Bíblias. 2 Reis 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler uma leitura única até o versículo 30. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 30. Todos aí encontraram? Diz assim: Sucedeu também no dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós para lhe se retirar água. Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então diz ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale para ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo de Davi, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um dos seus moços: Leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta, sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então agarrou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não. Disse eu: Não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares com alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Podemos essa carta. Mais uma vez, sou grata a Deus por esta oportunidade, esse convite, aos pastores aqui pela confiança que nos chamou para estar aqui mais uma vez falando da palavra do Senhor. E já tem algumas semanas que eu estava em casa, e às vezes a gente começa a passar algumas adversidades, algumas dificuldades, e a gente às vezes começa a titubear, às vezes começa a querer desanimar, esquece um pouquinho que nosso Deus faz, do seu grande poder. E ali eu um pouco chateada, e ao mesmo tempo eu disse com o Senhor: Eu não vou reclamar. Vai ficar tudo bem. E naquele momento
Tu já viu a estrutura dessa mulher? Porque essa é uma passagem conhecida, a gente às vezes prega nela sobre como a gente se portar diante das adversidades, não reclamar, dizer que vai tudo bem. Mas o Senhor me chamou a atenção, tu viu a estrutura desta mulher? Porque quando a gente vê lá no final da história que a dificuldade aparece na sua frente, que o filho morre, ela se levanta, deita o menino na cama do homem de Deus e não deixa transparecer a ninguém o que ela estava passando. E eu comecei a meditar, penso um filho morto. Quando os nossos filhos adoecem, ou quem já teve a oportunidade de ver um filho passando mal, dando uma crise, como eu já vi o meu, me desesperei completamente. E analisando essa mulher aqui, que simplesmente ela pegou o seu filho, deitou na cama do homem de Deus e foi atrás do homem de Deus. E o Senhor falava no meu coração, estrutura. Eu preciso de você, estrutura. E eu comecei a meditar nisso, mas a gente ainda é falho, né? E parece que as coisas começam a arrochar e a gente começa a desesperar. E hoje, continuando pensando o que eu iria estar pregando, o Senhor começou a falar no meu coração continuamente sobre estrutura. Analisa mais uma vez a estrutura. E aí eu comecei a analisar lá no começo da história, quando a gente começa a ver como aquela mulher adquiriu essa estrutura para ela passar aquela adversidade. Não foi da noite para o dia. Aqui a Bíblia não relata em detalhes, mas eu comecei a meditar no começo dessa história. Fala que um certo dia Eliseu veio a Sunem e ali tinha uma mulher rica, ela tinha posses, e que reteve a comer pão na sua casa, que ele chamou, venha comer pão na minha casa, e ali segurou Eliseu. E diz que todas as vezes que ele passava ali, ele tinha que parar e comer pão na sua casa. E ali um dos primeiros pontos que eu quero ressaltar aqui foi a observação daquela mulher. Porque aqui não foi o marido dela que observou, não foi um dos seus empregados. Fala que em um certo momento ela chega para o seu marido e diz, olha, eu tenho observado que esse homem que sempre passa por aqui, que para aqui, come o seu pão, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho ali, vamos arrumar tudo bonitinho para que quando ele vier a nós, ele se retire por ali. Mas ela observou aquele homem. Ele não simplesmente tomava o seu café e por acaso, ele estava observando o homem de Deus. E aí eles fazem um lugarzinho para Eliseu e falam que quando eles voltam outra vez ali na sua casa, eles se retiram para aquele lugar. E o que me chama a atenção é que eu trago comigo que ela guardava o exemplo de Eliseu. Porque não era qualquer um. Ele era um profeta e honrava o seu nome de profeta. E aquele tempo que não relata quanto tempo Eliseu estava ali, quanto tempo ele passou comendo, quanto tempo que ele ficava naquele quarto de quanto tempo ele vinha. Mas eu tenho comigo que ela estava ali guardando o seu exemplo. Algo nela naquele momento estava diferente. E ali, com o passar do tempo, quando Eliseu chega um certo dia novamente ali, ele comenta com Geazi que ele precisava fazer algo por aquela mulher. Ela tratava eles tão bem, tinha que ter algo para ele fazer. E ele chama aquela mulher, mas ela responde para ele que está tudo bem. Ela tinha
aconteceu. Até Jesus fala que era um homem velho já. O esposo dela era velho, avançada em idade. E ali talvez ela tinha sido frustrada por não conseguir, e guardou aquele sentimento e se contentou por não ter aquele filho. Mas ali é o que eu observo aqui, mais um ponto para a estrutura daquela mulher. Ela observou ele, ela guardou os seus exemplos ali naquele tempo que ele estava ali naquele quartinho, e a partir daquele momento ela estava vivendo um milagre na vida dela. Talvez algo que para ela era esquecido, que muito tempo doeu, mas que ela guardou e já não esperava mais, nem talvez sonhava mais com aquilo. Que ela pôde vivenciar ter o filho nos braços. Eu começo a meditar como é bom, quando muitas vezes nós estamos desesperançados, às vezes achando que acabou, não há tempo mais que aquilo, talvez que a gente sonhava não vai acontecer. Quando a gente menos espera, Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. Às vezes a promessa demora a se cumprir, porque nesse momento Deus está nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. Durante este momento Ele está trabalhando para você receber o milagre que Ele tem para você. Porque não acontece na hora que nós queremos, não é no nosso momento, é no tempo dele, porque Ele sabe o que é melhor. Muitas das vezes nós perdemos o foco, queremos olhar pelo tempo que está
te dá tudo que você precisa, então você não precisa procurar lá fora. Você não precisa procurar onde não pode resolver. E às vezes você pode me perguntar, às vezes eu não posso contar uma pessoa de confiança, um irmão de oração comigo. Conta primeiro para Deus. E Ele vai te direcionar. Vai te dizer, não é como ela que você vai dividir, porque primeiro você contou para mim. Mas às vezes nós queremos contar para os outros e esquecemos do melhor amigo que nós temos nesta terra, que nos ouve onde quer que nós estejamos, que quando eu abro a minha boca para falar com Ele me escuta, porque os seus ouvidos estão abertos para me ouvir. Porque às vezes para falar com alguém que está longe de mim, esse aparelho que resolve, eu ligo para ele, eu converso, oro, assunto, mando, divido as minhas coisas. Mas se ficar sem sinal fica difícil, se eu tiver sem internet fica difícil. Mas para falar com ele eu não preciso de internet, eu não preciso de sinal. Onde quer que eu esteja, ele vai me ouvir, basta eu abrir a minha boca e falar com ele. Ele conhece as minhas dores, ele conhece tudo que você precisa. Mas Ele quer ouvir sua voz. Ele diz, olha, desabafa comigo, chora para mim, que eu vou ouvir, vou te entender, e vou colocar a pessoa certa para te ajudar, vou colocar aquele que vai interceder por você, vou colocar aquele que vai ser a provisão para aquilo que você está precisando. E se tiver algo que não sair da forma que você gostaria, crê que Deus vai te dar conforto. Crê que Deus vai te dar força para passar, porque do jeito dele é melhor. A vontade dele é melhor. A vontade dele é nossa vida soberana. Mesmo que nós não entendemos, às vezes passamos e pensamos como Deus vai fazer. Acabou o recurso. Já fui para todos os lados. Já tenho buscado. Parece que Deus está em silêncio comigo. Eu vou parar. Eu vou olhar para o lado. Às vezes eu chego na igreja e o irmão me cumprimenta. Não olha para mim, não está vendo que às vezes eu estou passando algum problema. E Deus está dizendo, para de focar nessas coisas. Para de tirar o seu foco e olha para mim. Que quando você olhar para mim, eu vou enviar para você o que você necessita. Quando você me procurar, eu vou fazer aquilo de melhor na sua vida. Eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Eu vou ajudar você a vencer este deserto. Nesse tempo eu vou te dando estrutura. E toda vez que você às vezes pensar em desistir no meio da caminhada, toda vez que você começar a olhar para as suas dificuldades, começar para as coisas difíceis, às vezes pensar que ninguém te vê, às vezes chega aqui e está doendo, parece que ninguém está vendo, eu estou sofrendo. Conta para Ele, conversa com Ele, que Ele vai enviar para você o consolo, Ele vai enviar para você o abraço que você precisa, porque muitas das vezes está madurado, chega alguém com um abraço que faz a diferença e você sente como um abraço do Senhor para você. Às vezes nós não vemos o Senhor fisicamente, mas sentimos a sua presença. Quando nos prostramos a Ele, sentimos Ele falar como se estivesse aqui, eu falando com vocês. Então é a Ele que você deve procurar. Nesses últimos tempos nós precisamos estar estruturados. E o Senhor falou muito ao meu coração. Filha, estrutura.
forma dele é melhor. Às vezes o tratar do Senhor nas nossas vidas dói, porque não é fácil, mas Ele está te fortalecendo, está te estruturando, Ele está te ensinando que os desertos não são para a morte, que as lutas não são para te matar, porque a promessa maior dele para nós está chegando o dia, e muitos estão desistindo no meio do caminho. Quantas pessoas que estão desacreditadas no Senhor, quantas pessoas que por muito tempo, às vezes na igreja, começa a olhar para as suas dificuldades e pensa: o Senhor já não me ouve mais, fui tão fiel ao Senhor, trabalhei tanto na sua casa, orei tanto ao Senhor, e parece que agora estou aqui, fui tão fiel ao Senhor. Se esquece que o nosso descanso não é aqui. Não estamos trabalhando para ficar aqui. Se o Senhor fizer até Ele voltar, amém. Mas se Ele não fizer, se às vezes aquilo que você está pedindo não finalizar aqui suas lutas, você está passando aí, está esperando, mas se Ele voltar hoje, acabou a sua luta, acabou o seu choro, acabou a sua dor. Lá é só glória, lá é um lugar maravilhoso, nós vamos chegar lá. Então se estruture, não deixe qualquer coisa tirar o seu foco da presença do Senhor. Se fortaleça nele, e você vai ver que a partir do momento que você se espelha nele, que você olha para ele, que você busca ele, você sai cada vez mais fortalecido. E muitas das vezes nem parece que aquele problema foi tão grande, que aquele problema te preocupou, que aquilo tirou o seu sono, e você vê que realmente ele é o mesmo Deus que nunca mudou, foi ontem, é hoje, e se até amanhã o Senhor não voltar, Ele será amanhã também. Se você abrir essa vida aqui e ler, quantos servos de Deus passaram por tantas coisas que nós não passamos? Até o próprio Senhor, quando queria que passasse nele a vontade, talvez ser pregado na cruz, mas fala que na mesma oração, quando ele pede para Deus: passa de mim esse cálice, ele fala assim: ó, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então fala para o Senhor fazer a vontade dele na sua vida, e você vai ver como tudo vai mudar, e como vai fazer a diferença em tudo que você fizer. Que Deus te abençoe, que você saia daqui com as suas esperanças renovadas e com fé em Deus, que tudo faz, tudo pode fazer. Deus abençoe a igreja.